Meu Deus, Trump tá taxando todo mundo, esse cara ficou doido, o que ele tá querendo fazendo isso, cobrando impostos de vários países? Primeira coisa, Estados Unidos também tem dívidas, todo país possui dívidas, e no caso dos Estados Unidos, essa dívida tá de quase 40 trilhões de dólares, olha o tamanho disso. E como que um país consegue dinheiro pra arcar com as suas dívidas? Tributando, taxando. E o que tá acontecendo é que Trump tá taxando os países justamente pra conseguir mais dinheiro pro governo, pro tesouro, pra financiar a própria dívida dos Estados Unidos. Ele tá fazendo isso, né, tributando os países de 10%, como é o caso do Brasil, Argentina. O Brasil, né, que é a parte que mais importa aqui pra gente que é brasileiro, ele foi taxado a 10%. E o que o Brasil precisa fazer em relação a isso? Nada. O Brasil tem que ficar quietinho, sem caçar briga com os Estados Unidos, muito menos com a China, porque tem países pior que o Brasil sendo taxados a 125%, como é o caso da China. Inicialmente, ela estava sendo taxada a 34%, depois passou para 54%, e depois, por último agora, a 125%. E como vocês podem ver em notícias que aparecem por aí, a China está sendo taxada a 125%, e o Trump, ele deu uma pausa de 90 dias. E quando tudo isso acontece, as pessoas ficam apavoradas, e daí aquele termômetro de medo sobe lá nas alturas. Isso significa que as pessoas estão com medo, estão com receio. As pessoas ficam com medo de investir, com medo de colocar o seu dinheiro em dólar, com medo de investir em renda variável, porque a gente não tem certeza de nada. E é justamente essa a principal característica da renda variável. Você não tem certeza do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer daqui uma semana, um mês. Por isso que ela varia para cima e varia para baixo. Se não fosse renda variável, seria renda fixa. E é por isso que muitas pessoas estão colocando dinheiro na renda fixa agora. É o melhor a se fazer? Depende do seu perfil, depende de como você investe. Mas uma coisa eu tenho certeza, não adianta você querer investir em renda variável para querer lucro rápido. Se for pensando nisso, é óbvio que não vai dar certo, porque o foco da renda variável é o longo prazo. Você investe em ações pensando a longo prazo, pensando daqui 5 anos, na valorização daquela empresa há 5 anos, e não pensando em lucrar e colocar dinheiro no seu bolso rápido. Investimentos é degrau por degrau, você vai subir na escada do risco, você vai crescendo de pouquinho em pouquinho. E o que vai acontecer daqui pra frente? Ninguém sabe, ninguém pode ter certeza, não é algo que a gente tem como afirmar, porque ninguém tá dentro da cabeça de Trump, não tem como você adivinhar o que ele vai fazer amanhã. O que a gente sabe até agora é que a China e os Estados Unidos estão em uma guerra comercial, porque eles vão ter dificuldades para fazer comércio entre eles, no caso. Então, por exemplo, pensa comigo, se os Estados Unidos tá cobrando imposto sobre a China, significa que os produtos que vai entrar da China para os Estados Unidos vão ficar mais caro. E as pessoas que moram nos Estados Unidos não vão querer comprar produtos da China, não vai valer tanto a pena assim. Quando isso acontece, as pessoas que moram nos Estados Unidos, no caso, elas não vão querer comprar tanto da China porque vai ter taxa. Então vai ficar mais favorável para essas pessoas comprarem produtos internos dentro dos Estados Unidos, para favorecer assim o comércio dos Estados Unidos, do próprio país. Então é uma forma de beneficiar o próprio Estados Unidos. Isso quebra o comércio entre os países. E a longo prazo isso não é uma coisa boa, porque daí as pessoas não vão querer mais comercializar entre si, isso vai desfavorecer outros países também. Então, tipo assim, as pessoas que moram no Brasil, por exemplo, consomem muito produto da China. As pessoas do mundo inteiro consomem produtos da China. O motivo principal pelo qual a gente sabe que o Trump tá fazendo isso, tá taxando os países, é justamente para ele conseguir financiar a própria dívida. A dívida do governo, que tá em torno de 40 trilhões de dólares. O Brasil, ele não tem a política fiscal dele, que ele precisa arrecadar impostos e ao mesmo tempo ele precisa também pagar as dívidas. Pense em uma pessoa normal. Quando essa pessoa recebe o salário, ela vai fazer o quê? Ela vai pagar as contas, vai pagar tudo que precisa e também ela vai querer gastar. Mas se essa pessoa gasta mais do que ela ganha, concorda comigo que em um momento ela vai se endividar, vai formar uma dívida e daí ela vai ter que arrumar um jeito de pagar. É o que acontece com o Brasil, com os Estados Unidos, com todos os países, porque todos os países têm a reserva, têm um tesouro nacional. No nosso caso aqui do Brasil, isso se chama tesouro direto. Os investidores investem seu dinheiro lá no Tesouro Direto porque é uma forma do governo pegar aquele dinheiro que as pessoas investiram para financiar a dívida do governo. Quando a gente fala de política fiscal, existem os tributos e arrecadações. Os tributos é quando o governo mesmo, né, o país, ele cobra das pessoas, ele taxa, porque é uma forma dele arrecadar. E a partir desse momento que ele arrecada o dinheiro, ele vai decidir o que fazer com esse dinheiro. Recentemente, a gente viu esse bafafá que teve em relação ao Pix, em relação à fiscalização do Pix. As pessoas ficaram revoltadas justamente porque elas pensaram assim, uai, você tá querendo fiscalizar o Pix?
significa que tá querendo pegar as pessoas que sonegam imposto de renda. Mas muitas vezes essas pessoas que sonegam imposto é porque elas já pagam imposto demais, cobra muito e não entrega praticamente quase nada de qualidade de vida, não melhora a nossa qualidade de vida. Então as pessoas ficaram revoltadas porque a gente tem uma tributação alta mesmo, e isso também tem em outros países, essa questão de tributar. E agora, em relação aos investimentos, o que acontece quando tudo isso fica instável, quando a economia do mundo inteiro não sabe o que vai acontecer amanhã? Isso cria um clima de medo, as pessoas ficam com medo de investir o dinheiro, assim como eu falei. Então você pode perceber que a bolsa de valores despenca, derrete, e aí as pessoas pensam assim, nossa senhora, eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou passar para renda fixa, porque lá é o lugar mais seguro que tem, assim eu não vou perder. Mas o que as pessoas esquecem é que existem oportunidades por trás disso. Quando a bolsa de valores começa a cair, muita coisa fica com desconto. Várias empresas, inclusive empresas brasileiras. A renda variável ultimamente está em baixa, só que ela tem um ciclo de baixa e tem um ciclo de alta, senão ela não chamaria renda variável, chamaria renda fixa. Então você tem que pensar assim, será que eu estou sendo um investidor inteligente, passando todo o meu dinheiro para renda fixa? E provavelmente não, a resposta é não. Uma pessoa inteligente, mesmo ela sendo um investidor conservador, ela pode pegar uma pequena parte do dinheiro e colocar na renda variável, porque daí ela vai estar pegando esse momento de baixa, comprando empresas boas, não só empresas, também ETFs, Bitcoin, em baixa, para depois ela ver a valorização quando estiver em alta. Pensa assim, vamos supor que você entra numa loja e vê aquela roupa bonita, de ótima qualidade, aquele tecido maravilhoso, só que essa roupa sempre foi cara. E daí, de repente, você vai lá e vê lá com descontaço. Você pensa o quê? Gente, tá na hora de comprar, porque daí eu vou estar lucrando, né? Você não vai ter que pagar depois o preço alto para ter aquela mesma roupa. Quando todo mundo estiver comprando, o preço vai subir. Vai ser muita gente querendo comprar. É isso que acontece com a bolsa de valores. Quando ela tá com desconto, é o momento de você comprar. Só que calma, você tem que estudar, você tem que prestar atenção no que você tá fazendo, porque é óbvio que existem empresas ruins também que estão em baixa. Não são todas as empresas que estão sofrendo que são empresas boas também. Existem empresas ruins, é claro, empresas que você tem que estudar. Só que o que eu tô falando aqui é que você precisa aproveitar um pouquinho de cada. Quando a renda variável tá em baixa, geralmente o pessoal tá indo tudo pra renda fixa. Normalmente não é a melhor coisa você seguir a maioria. Existe aquele índice do medo, onde mostra que ultimamente as pessoas estão com mais medo por conta da economia instável, a economia do mundo inteiro. Eu não estou te afirmando que você vai ter retornos na renda variável, até porque se a gente tivesse certeza de retorno, não seria renda variável, seria renda fixa. Eu estou dizendo que um investidor inteligente de fato, ele pensa em várias possibilidades, ele pensa nas oportunidades que está por trás em momentos como esse, né, de baixa. Se a bolsa de valores está em baixa, você pode pensar assim, bom, existem os fundos imobiliários, que são ótimos investimentos, e estão sendo negociados com descontaço. Um fundo imobiliário que está com P sobre VP abaixo de 1, significa que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. É o mesmo exemplo da roupa que eu te falei. Ações, por exemplo. Tem ações ótimas também com P sobre VP abaixo de 1. As ações funcionam da mesma forma. Se tiver abaixo de 1, significa que está sendo negociada com desconto. Existe o famoso Bitcoin. Esse dá o que falar, porque as pessoas perdem dinheiro a rodo quando o Bitcoin começa a cair. As pessoas começam a comprar quando ele está na alta, só porque todo mundo tá comprando, todo mundo tá falando, igual foi ano passado quando o dólar começou a subir, né? E daí as pessoas falaram, bom, tá na hora de investir em Bitcoin. O Biden não era a favor de Bitcoin. E aí o Trump entrou falando que ia criar uma reserva de valor de Bitcoin. Isso fez o Bitcoin ir lá nas alturas, ele bateu recordes. E daí agora, com tudo isso que o Trump tá fazendo, de taxar, o Bitcoin tá caindo de novo, tá entrando em queda, né? Tá derretendo, vamos dizer assim como as outras bolsas de valores também. Só que isso não descarta a possibilidade de formar uma reserva de valor. O Trump já disse que quer criar uma reserva de valor de Bitcoin. Então, se você pensar assim, nossa, agora já era, com essa taxação não vai existir mais reserva de valor de Bitcoin, o Bitcoin não vai voltar a subir mais, você tá enganado, porque não é assim que funciona. Isso que tá acontecendo, esses altos e baixos, é justamente porque as pessoas têm medo. Quando as pessoas ficam emocionadas demais, elas fazem as coisas por impulso. Elas vendem ativos por impulso, perde dinheiro, nossa, dedéu, perde dinheiro a rodo. E daí, depois, elas vão choramingar quando volta a subir. É o caso do Bitcoin, é isso que acontece com ele. Bitcoin cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Não existe esse negócio de, agora eu tenho certeza que o Bitcoin vai voltar a subir.
Ou então, agora eu tenho certeza que o Bitcoin vai voltar a cair. Não existe isso. Mas então tá, Isadora, o que eu tenho que fazer agora com o meu dinheiro? Olha só, não tem uma resposta exata pra isso, porque eu não sei se você é iniciante e está começando a investir o seu dinheiro agora. Se você for iniciante, você tem que começar pela renda fixa. E a renda fixa aqui no Brasil tá nas alturas, tá no seu melhor momento. Você tem que começar pela renda fixa, independente se ela tá alta ou se tá baixa. E no caso, ela tá alta, então é um ótimo momento para você começar, porque a nossa taxa Selic tá de 14,25, então você vai emprestar o seu dinheiro pro banco, por exemplo, pro governo, vai investir, vai ter esse rendimento de 14,25 ao ano. Então, se você investe R$100 hoje, no final de um ano, se você não investir mais nada, você vai ter R$114,25. Só que é claro que a taxa Selic, ela também muda, né, de acordo com o tempo. A cada 45 dias, o Copom, né, o Comitê de Políticas Monetárias, ele se reúne para mudar e colocar uma nova taxa Selic. Então, no final de um ano, provavelmente a taxa não vai estar a mesma de hoje. Se você for iniciante, você tem que começar pela renda fixa, não tem outro caminho. Você tem que começar do início, da base, Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA. E aí, se você, por exemplo, já for um investidor mais avançado, já tiver lá uma boa parte da sua reserva de emergência formada, se você já tiver um conhecimento sobre ações, sobre investimentos no exterior, você deve colocar uma pequena parte do seu dinheiro agora, nesse momento de baixa da Bolsa de Valores, tanto brasileira quanto a Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos. Então você consegue encontrar ótimos ETFs, você consegue investir em ótimas ações, você consegue comprar Bitcoin agora que tá em baixa. E é claro, você não vai colocar todo o seu dinheiro nisso. Galera, então esse foi o vídeo. Eu quis falar mais ou menos o que tá acontecendo, né, com o Trump, com essa taxação. E como eu falei no último vídeo, esse próximo vídeo, que no caso era pra ser esse, era pra ter sido sobre o outro assunto, né? Era pra gente começar a conversar sobre os degraus que você deve seguir no mundo dos investimentos. Mas como surgiu todo esse bafafá de taxação e tudo mais, eu tive que vir falar sobre isso. E eu não sei realmente o que vai acontecer daqui pra frente. Não tem como a gente saber. Continue com seus investimentos, não precisa se desesperar, porque quando você faz algo com medo, pode ter certeza que você vai fazer cagada, você não vai fazer uma boa escolha. Então, senta, estuda, pensa certinho o que você vai fazer. E ainda mais, eu sei que a gente que é jovem não tem muito dinheiro pra investir, então não vai ter que ter tanta preocupação. Agora, uma pessoa que já tem, tipo, R$100 mil investidos, 1 milhão investido, 10 milhões investidos, essa pessoa, ela tem muita grana, então ela tem que sentar, estudar certinho o que ela vai fazer com essa grana em momentos como esse, quais são as oportunidades que ela deve aproveitar. Mas eu tô ensinando isso pra você que não tem dinheiro, que é jovem, por exemplo, ou que tem uma grana curta, porque primeiro, mais importante, você tem que saber administrar com pouco. E nesse caso, você tem que pensar como que você vai aproveitar oportunidades com pouco dinheiro, com pouco que você tem. Onde você vai colocar esse dinheiro para ele não perder valor, para você conseguir ganhar algo bom, lucrar, fazer uma ótima escolha financeira e depois, para quando você tiver muito dinheiro, você saber fazer o mesmo, porque daí você já vai ter aprendido com pouco, então com muito vai ser muito mais fácil. Então, galera, é isso, esse foi o vídeo. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!